Esses foram os dias mais brilhantes da Era do Fogo. Através do fogo de Andolos, a terra de Ishira floresceu e a sorte favoreceu a todos, do fraco ao forte. A chama sagrada, mantida pelo fogo do dragão, queimava na escuridão eterna e a luz foi lançada através dos reinos. Com o amanhecer do homem, veio o amanhecer dos mortos-vivos. Sua espécie se espalhou por Ishira, milhares de vidas nascendo e retornando ao solo. Contudo, a morte logo abandonou o povo, nada deixando, exceto a decadência no local. Uma doença se espalhou até Ishira sucumbir, enquanto os desafortunados que permaneciam eram amaldiçoados a vagar entre as sombras. Foi o Lorde Humano, Barão Karamas. Ele quem descobriu o segredo há muito esquecido do dragão, pois foi dito que através do último suspiro de um rei, Wirin, a vida seria devolvida. Mas na pressa para curar sua própria aflição, o barão certamente condenou a todos nós a um destino sombrio. Ele caçou Andolos até os confins de Ishira, até as montanhas onde a chama residia, e foi lá, em meio ao calor da batalha, que Karamas feriu a nobre fera e rasgou seu corpo em pedaços. Só depois, o barão descobriu o verdadeiro preço do seu desejo, pois enquanto o último suspiro do rei Wirin de fato trouxe a vida, a chama que no passado brilhava, agora, abandonada, diminuiria com o tempo, junto com a glória transitória de Ishira. Amaldiçoado a queimar para sempre pela condenação que trouxe ao seu povo, o barão fugiu para a escuridão, deixando putrefação para trás, sua terra a murchar e a Era do Fogo alcançar seus últimos dias. E sem o fogo para iluminar o caminho, tudo o que resta são as trevas. Morte, o espectro sempre presente que assombra todos nós. Mas para muitos, nesta época arruinada, há algo pior do que a morte: o que vem depois. E aí, uma mulher abre os olhos. Uma guerreira, seu nome era Fira, e ela estava acompanhada de um homem. Eles estavam ao lado de uma fogueira, no que parecia ser uma caverna, e ao que parece, ela parecia ter desmaiado. O homem tentava se aproximar, mas ela, desconfiada, aponta sua espada para ele, mas ele dizia: Fira, sou eu, Aldrich, lembra? Ele dizia em seguida: veja, você me deu esta boneca, para que assim pudesse confiar em mim. E aí, ela finalmente se lembra. Sim, eu conheço Scryer, disse Fira, e me deixando com aquelas que eu preferia esquecer. E Aldrich dizia, e a maldição afetando suas memórias. Ele guardava a boneca de volta e dizia: essas são as lembranças que nunca deve esquecer, Fira. Elas são a razão de estar aqui. Ela se aquece na fogueira e pergunta que lugar é esse que eles estavam. E ele revela: viemos para o labirinto cristalizado em busca do dente do dragão. E Fira dizia em seguida: ah, sim, estou começando a me lembrar. Essa chama sopra vida em meus pulmões fracos e agita minha mente. Você fala do dente de Andolos, roubado do seu corpo morto há muito tempo. Ele aponta o dedo para frente e dizia: e logo será recuperado. Estamos perto, Fira. Posso sentir a entrada do labirinto. Fica logo à frente. Ela pegava sua espada e dizia: então não vamos mais esperar. Posso sentir as trevas se aproximando de mim e desejo cortá-las com minha espada. Mostre-me o caminho. E ele apenas dizia: como quiser. Ao caminharem, eles chegavam a um outro nível do labirinto e depois Aldrich informava: o dragão Avgerer se esconde lá dentro. Ele carrega o dente como uma arma moldada na forma de uma pederneira. Você terá que tirá-la dos seus dedos mortos, pois ele não desistirá de um totem tão facilmente. Percebendo que ele estava querendo dar no pé, ela dizia, agarrando ele pelo pescoço: oh, mas você pode ver comigo, vidente. Você pode apontá-la quando o encontrarmos. Mas ele dizia: mas eu não sou um guerreiro, milady. E ela dizia: não, tranquilo, pode deixar a luta comigo. Mas se você acha que eu vou te deixar fora da minha vista... E ele tinha que aceitar de um jeito ou de outro. Eles finalmente entravam na caverna, e como aqui é Dark Souls, obviamente não seria uma caverna comum. O esqueleto que jazia ali simplesmente se levantava, pronto para a batalha. Com a sua espada já em mãos, ela parte para o ataque e tome-lhe! E o esqueleto pútrefo caía no chão, aparentemente derrotado. Fira não estava se sentindo muito bem, e Aldrich dizia: vejo que a maldição afetou todos os seus sentidos.
Enquanto caminhavam, Aldrich adverte: mesmo assim, devemos manter a guarda. O dragão Avigerer é famoso por ser um mestre da ilusão e enganação. Dizem que as paredes dessa caverna servem como espelhos, refletindo a essência de sua alma. No entanto, ela argumenta: então, se nossas almas forem puras, não teremos o que temer. Porém, Aldrich ainda dizia: isso é precisamente o que me preocupa, milady. Independente disso, nós seremos testados nesse labirinto infernal. Os espelhos invertem. O que era luz pode se tornar escuridão. E o que foi esquecido... E quando o careca dizia isso, do nada, Fira começa a ter lembranças, memórias esquecidas de um passado distante ou não tão distante assim. Aldrich pensava em ajudar, e do nada, a mina começa a alucinar. Aldrich dizia para ela ser forte, pois a magia da caverna estava usando seus pensamentos contra ela mesma. Mas ela já estava tão brisada que ela via um moleque correndo. Mas não era um moleque qualquer, ela conhecia aquele moleque e corria atrás dele sem mais nem menos. E de repente, ela se encontrava com ele, meus amigos, Solar de Astora. Ele partia para o ataque e dizia: você não é mais digna de usar essa armadura, Fira? Onde você estava quando sua ordem caiu? Perante as hordas de mortos inquietos. Estava com os meus filhos, ela responde. Ele a chutava como contra-ataque e dizia: e com que direito você, uma cavaleira, tem para possuir filhos? Veja o mundo que deu a eles. Veja o horror contido neles. Você sabia que eles chamavam seu nome? Preparando um ataque por cima, ele continuava. Em seus últimos momentos, quando as paredes da cidadela caíam, seus colegas cavaleiros chamavam por você na escuridão e você nunca apareceu. Ela se defendia e também rebatia. Não, você não tem como saber dessas coisas. Você é só uma mentira, uma imitação do homem que foi. E com um contra-ataque, ela consegue afastá-lo. Ela jogava sua espada contra uma rocha que estava acima dele. Logo, ela se desprende, assim acabando com a sua ilusão. E quando o Aldrich aparecia, ela questiona: onde é que você estava? E ele responde: ué, você não falou para deixar as lutas com você? E ela dizia: não, mas eu não quis dizer que você não podia me ajudar, né? E ele argumenta: bah, mas como que eu ia saber? Além disso, eu estava ocupado. Eu descobri uma rota através do labirinto. Ela ficava interessada. Ah, é? Descobriu? E ele dizia: venha por aqui. Ela o seguia, enquanto ele continuava: se eu estiver correto, o dragão Avigerer aguarda no final desta passagem, no coração do estranho reino. E após uma caminhada não tão extensa, eles finalmente chegam ao seu destino. Ele olhava para ela e dizia: acho melhor tu ir primeiro, hein? Seu careca safado. Mas sem hesitar muito também, ela entrava. E eles finalmente se encontravam com um infeliz que dizia: você fala com uma confiança que mal pode se dar o luxo, jovem cavaleira. Sua mente está aberta para mim, tal qual uma flor desabrochada. Eu compartilho seus segredos. Vejo o que você fez. Não é uma criatura da luz, e sim da morte. Seu plano não terá sucesso. A chama da vida está se apagando, reduzida a brasas. Ela perdeu sua vontade de queimar. Não somos dignos de salvamento. E ela respondia: fale apenas por si. Eu falo a verdade. Até mesmo seu cretino vidente sabe que é assim. E ela já entendia tudo. Tu só tá falando esse monte de merda pra me distrair, enquanto seu escravo cumpre as suas ordens. Tá achando que eu sou idiota? E acabava com a ilusão do miserável. Ele se levantava do seu trono todo puto e falava: ah, fala da puta, tu vai ver só então. O cara pulava já atacando com tudo. E era só tchan tchan e tome. Tomava uma facada no lombo. Ela contra-atacava e dava um soco no meio da cara dele. Mas ele investia e conseguia derrubar ela no chão. E quando ele estava prestes a finalizá-la, tomava-lhe uma facada na trairagem, meus amigos. E o Aldrich dizia: os espíritos dos dragões, eu garanto, não viram isso chegando. Ele se questiona: como é que se sabia que não era eu? Ela responde: eu não sabia. E quando ela pegava a faca dele, ele dizia: eu disse que teríamos que retirá-la dos dedos mortos dele. Com a faca em mãos, ela pergunta: é por isso que viemos aqui? Ele responde que sim. Ela se levanta dizendo: então acabou. No entanto, ele dizia: isso é só o começo. O mestre nos aguarda em sua floresta úmida. O caminho diante de nós é árduo e longo, e toda a Ishtra aguarda o suspiro dele. Vamos, eu vislumbrarei o nosso caminho. Há muito o que fazer.
Mas oi, agora momento segredo gigatônico. Fira, um vislumbre de esperança em um mundo de trevas. A habilidade com a espada e a força de vontade de Fira são o que evitam que ela sucumba à putrefação e à ruína. Abandonando suas terras em busca de salvação, ela colocou sua fé nas histórias de um profeta duvidoso, na esperança que, pelo caminho dele e pelas suas mãos, os dias claros possam retornar. Embora muito de seu passado esteja lhe perdido, ainda assim, ela tem a certeza que quando sua jornada estiver completa, Ishira mudará para sempre. Aldrich, o vidente dos olhos de Harold Mark, possui um conhecimento além dos seus anos, pois tais olhos viram mais do que a maioria, mas também a tristeza. Através da sujeira, fogo, sangue e ossos, ele vasculha em um mundo de profecias, guiado por espíritos há muito ignorados, até lugares que homens mortais nunca poderiam alcançar. E é lá que Aldrich viu a estrada até Andolos, coberta por fogo de dragão e magia, onde jaz a redenção de Ishira. O capítulo 2 já começava com Aldrich fazendo umas macumba muito louca, e Fira dizia, cê tá demorando muito, rapaz. Porém, Aldrich dizia, fala baixo, Neng, é uma questão delicada, os deuses não se apressam. E mal-humorada, ela dizia, e o nosso fogo vai atrair os lobos, viu? Porém, ele contesta, nessa floresta há coisas piores do que lobos. Mas enfim, já está feito. Agora buscaremos o Everlord e sua espada feita de osso de dragão. Fira então pergunta, você tem certeza que esse dente não será o suficiente? E ele respondia, não, sozinho é apenas um pequeno fragmento. Todas as 3 relíquias devem ser reunidas, só assim o ritual vai ter sucesso. Logo mais, ela dizia, perdoe minhas perguntas, eu temo que minhas perguntas se vá novamente, e os meus pensamentos sejam drenados como o sangue de uma ferida aberta. Por favor, conte-me mais sobre o ritual. Ele responde que para se entender o ritual, primeiramente, precisa se entender do passado do Barão Karamas, pois um dia ele já foi um grande herói, um campeão de sua ordem. Em uma era quase esquecida, quando a chama da vida queimava cheia de brilho, e o rei Wirin Andolos, o último de sua espécie, sucumbiu em seu trono. Karamas era um herói dentre os homens. Foi Karamas quem uniu as grandes legiões e expulsou os mortos de suas terras vivas, afastando as hordas vazias e ergueu grandes fortalezas para combater a praga. Mas seus esforços foram em vão, e enquanto Karamas sentava em seu trono, no coração de seu bastião, tudo ao redor dele começava a apodrecer, pois a praga não podia ser detida somente pela força, muito menos pela vontade de um homem. Mas Karamas, afligido pelo início da praga, descobriu uma verdade secreta, que o último suspiro do rei Wirin poderia restaurar a vida. Então Karamas procurou o dragão Andolos e o matou, e a terra de Ishira renasceu. Após o flashback, eles andavam pela floresta e ele dizia, a carcaça do dragão foi transformada em muitas relíquias preciosas, pois sua alma possuía um grande poder que vivia dentro de seus ossos. E Fira dizia, e agora nós a buscamos, para que assim o dragão possa ser restaurado. Aldrich responde que sim, e após isso ela pergunta, e Howard Mark, nossa espécie, minha ordem, eles também vão ser restaurados? Mas então, alguma coisa acontecia, e ele dizia, pronto, os espíritos guiam o nosso caminho. Mas então ela dizia, guiam-nos para uma armadilha, você não percebe o perigo? Aldrich dizia em seguida, eu não sinto nada nessa floresta, mas ela sentia alguma coisa e dizia, não, ela está exalando alguma coisa. Logo à frente, uma teia de aranha, acompanhada de barulhos estranhos. Ela cortava as teias e dizia, alguma coisa está nos seguindo pela vegetação. E ela não estava errada, porque de repente aparecem aranhas gigantes. Mas com sua bravura e sua estratégia, ela consegue eliminar uma delas. E sem medo, ela partia para cima de outra aranha e novamente consegue eliminá-la. Porém, Aldrich é capturado. Ela corre para ajudá-lo e consegue eliminar outra aranha sem grandes problemas. Outra aparece, mas também é solada. Porém, aquilo era apenas uma distração, e seu companheiro estava sendo levado por pequenas aranhas para debaixo de uma caverna. E quando ela descia, haviam mais aranhas gigantes, e elas tinham corpos humanos enrolados em casulos. Mas ela consegue lutar bravamente contra elas e consegue se sobressair. Claro que ela passa alguns perrengues aqui e ali, mas ela é a protagonista, meus amigos, e ela consegue eliminar as duas. Ela consegue em seguida ajudar seu amigo e tirá-lo daquelas teias.
enquanto dizia: acorde, você é importante demais para morrer. Apenas você conhece os segredos desse maldito ritual. E mais importante, eu estou cega sem você. Você é minha única memória. Mas ele não estava morto e finalmente consegue acordar. Mas eles não tinham 1 minuto de paz, porque os corpos que estavam enrolados nas teias acordavam de repente. E eles se revelavam como mortos-vivos, pronto para atacá-los. Ele ficava preocupado, porque Fira estava ferida. No entanto, ela dizia que era apenas um arranhão. E ele percebia que era uma mordida de aranha. E ele pedia para tomar cuidado, pois aquele veneno poderia deixá-la lenta. E claro, ela eliminava os mortos-vivos sem grandes dificuldades. E de repente, tum-dum! E depois desse estrondo, Alduin dizia: Everlord, ele está vindo! Está vindo até nós. Everlord é um avatar de todas as coisas rastejantes que assombram essa região desolada, a corrupção doentia da terra onde pisamos. Enquanto a floresta sucumbe pela praga da morte, assim é seu guardião. As aranhas são seus olhos, e matá-las pode ter atraído a atenção dele. E Fira dizia pela grande lança de Orstein, que é praticamente um Grindel's pai desse mundo. E ali estava ele, o desgraçado do Everlord, que é tipo um Groot gigante e parrudo. O bicho tentava atacar os dois, mas a Fira é rápida e, claro, uma protagonista, e ela consegue desviar, e de quebra, salva a vida do nosso querido vidente careca. O bicho saca a sua espada, ele ataca, mas Fira consegue defender seu ataque, e só sendo protagonista mesmo pra tancar um ataque de um bicho desse tamanho. Ela falava uma frase genérica: renda-se pra mim ou então morrerá. E ela olhava pra ele do tipo: vou lhe matar, seu filho de rapariga. Ela parte pra cima do bicho e é uma putaria. Toma um soco na cara, aí ela fica toda espatifada no chão. Aí quando o bicho ia atacar, ele erra o ataque, mas é um vesgo esse Everbush aí, hein? Ela contra-ataca dizendo: esperava mais de um semideus. Aí o Everlord fala assim pra ela: fala de novo na minha cara, sua rapariga. Ela conseguia dar um ataque letal nele, mas ao invés de sentir dor, o arrombado dava risada. Ela pulava e pronta para dar o seu ataque final. E matava o miserável. Mas plot twist, rapaziada, ela é a protagonista, mas aqui ainda é Dark Souls, rapaz. Continuação no próximo capítulo que eu não sei quando vai sair. Até mais. Mas oi, momento segredo gigatônico de novo, a Floresta Úmida. Galante Seb de Ishra, em uma época, um bosque abundante em seu primor, antes de a praça começar a sua escalada e nascer a Floresta Úmida. Com raízes podres e ramos afiados, o próprio ar é uma miasma ferido, uma entrada será lamentada, abandone a Floresta Úmida, pois aqueles que se aventuram devem estar atentos. Não hesite, não desvie o caminho, pois horrores trabalham dentro desse covil, que eles chamam de Floresta Úmida. Agora, o caos clama esse débil brejo, um ninho medonho com dentes famintos. Tenha certeza de manter sua espada desembainhada dentro da Floresta Úmida. É o domínio de Everlord, um espírito sobrenatural da natureza, pervertido agora pelo terreno condenado, onde jaz a Floresta Úmida.